Senhoras, senhores e outros, hoje vamos falar sobre a Doja Cat. Pra quem não sabe, a senhorita Cat é facilmente um dos nomes centrais da grande indústria mainstream, emitindo uma enorme influência principalmente nos campos de rap e R&B contemporâneo. A princípio, ela teve uma certa dificuldade em encontrar o próprio som, mas apostando mais em sua personalidade descontraída e cômica, ela conseguiu lançar alguns singles que atingiram bons níveis de popularidade na internet, permitindo mais conexões com outros grandes artistas e um hype maior para o seu segundo álbum, o Hot Pink. Pra mim, desde essa época, a Doja deixou claro que, mesmo não sendo uma artista experimental, ela queria encontrar formas de expressar essa personalidade mais espalhada e agitada, não exatamente através do rap propriamente dito e fatores relacionados como flow e rimas, mas sim através de detalhes e efeitos divertidos na produção. E na minha opinião, essas intenções conseguiram se concretizar de uma forma superior em seu próximo grande lançamento, o Planet Her. Por mais que aparentemente ela mesma olha para esse LP como um cash grab, um trabalho mais ou menos feito só para ganhar dinheiro fácil, eu pessoalmente ainda acredito que foi uma evolução notável de seu som e estética, apresentando uma direção bem mais clara do hip hop e principalmente no R&B. E os números monstruosos de streams e engajamento nas músicas dessa época tornam quase impossível o questionamento se ela é ou não é uma figura massiva no mercado atual. No entanto, essa posição dela no meio desses dois mundos musicais também já lhe rendeu dores de cabeça. Nos últimos anos, com sua explosão no pop, fortemente influenciada por meios como TikTok, muitas discussões foram iniciadas principalmente acerca do eixo do rap em seus trabalhos, com muitos questionando a qualidade ou até mesmo se ela sequer poderia ser considerada uma rapper em primeiro lugar. Isso claramente abalou a senhorita Cat, e como resposta ela decidiu reajustar sua rota e direcionar o próximo álbum para um foco drasticamente maior no hip hop e afins. E é justamente sobre esse projeto que vamos falar agora. Então, como de costume, like e se inscreve no canal apenas se você quiser, é claro, e vamos resolver umas dúvidas. Doja Cat, estão questionando o seu talento por aí. Será que realmente é melhor só se contentar com R&B? Ou você se sustenta bem no rap também? É isso que vamos ver. Bom, senhoras, senhores e outros, como eu literalmente acabei de falar, o Scarlet é o lançamento mais focado no hip hop da carreira da Doja. No entanto, descrever o preparo e o período que antecedeu o álbum só desse jeito seria uma grande omissão do que de fato ocorreu nos últimos tempos. Mesmo se você não fizer parte da bolha dela ou das divas pop, eu acho muito difícil que você não tenha pelo menos ouvido um pouco sobre a mudança de atitude dela com o mundo ao seu redor, adotando uma postura bem mais agressiva com seus próprios fãs. E claro, isso gerou uma série de discussões adjacentes, com muitos abandonando a comunidade, outros contra-atacando e puxando coisas como os relacionamentos questionáveis dela, e alguns até na verdade defendendo as novas ideias dela, afirmando que isso tudo poderia criar uma fanbase mais saudável e madura para sua imagem. De qualquer forma, os singles continuaram sendo lançados, e a poeira dessas tretas foi baixando. E olha, é óbvio que eu não posso firmar o pé nesse ponto, mas pessoalmente, se eu tiver que dar o meu chute, eu estou inclinado a acreditar que sim, tudo isso foi só marketing e promoção para justificar a existência da Scarlet, o novo alter ego da senhorita Cat, que representa um renascimento de sua personalidade, mais direta e expressiva, um novo lado, uma nova versão dela que não conhecíamos, sabe, a mesma coisa que todo artista pop fala quando quer lançar um novo álbum. E voltando pro LP em questão, eu quero começar dizendo que sim, gente, eu sou uma dessas pessoas que prefere muito mais ouvir ela cantando do que fazendo rap. Então sim, eu estava bem cético com a existência desse álbum, mas agora que eu já ouvi ele por completo, posso dizer que, mesmo ele estando muito longe de ser o meu lançamento favorito de hip hop desse ano, eu acredito que saio dele mais satisfeito e contente do que decepcionado. Mas vamos direto para as tracks. Painted Town Red é disparado o grande hit popular desse projeto, e eu consigo entender o motivo disso. Não só ele tem um dos refrões mais fáceis de lembrar, mas é curioso como ele é basicamente a música tema de tudo relacionado ao álbum Scarlet, a sua estratégia de marketing e a própria personalidade da Doja nos últimos tempos. É um hino sobre ser famosa, ser rebelde e não se importar com o que os haters têm a dizer. De novo, isso combina bastante com tudo que aconteceu nas redes sociais dela, mas se você mantém em mente que tudo foi só uma estratégia, eu acho que muito da magia da música acaba indo embora. No fim, eu já falei no passado que não considero essa uma das minhas faixas favoritas dessa tracklist, mas não iria tão longe ao ponto de dizer que é ruim ou algo assim. Eu ainda admiro pelo menos a produção minimalista com aquela batida satisfatória e o sample emocionante da Dionne Warwick, e peço bastante atenção nesse ponto da produção, pessoal, porque ao meu ver é onde o Scarlet mais consegue brilhar. Fuck the Girls tem um refrão bem energético que pode ser interpretado de um jeito bem agressivo, mas eu acredito que na verdade a Doja só queria passar mais uma mensagem de motivação e empoderamento, e o instrumental tem uma bassline melancólica e batida que alterna entre retrô e trap moderno, o que eu acho que é um truque bem legal. E ainda nesse ânimo, Altis é uma das faixas mais energéticas do álbum, como cortesia da produção do London on the Track. Detalhes como as sirenes e os gritos aleatórios de fundo deixam toda a atmosfera muito mais agitada e divertida, o que pra mim é um palco perfeito pra personalidade descontraída da Doja brilhar. E nesse tema geral de luta e rounds no refrão, é onde eu acho que a atitude contra os haters dela realmente acaba soando mais natural e divertido, e por isso é uma das minhas favoritas do LP. E agora, enfatizando partes mais ousadas e diferentonas, é óbvio que começamos com Demons, que
falamos sobre recentemente nos singles da semana, e mais uma vez, mesmo não sendo grande fã dela, com certeza foi e ainda é uma track que ganha pontos comigo por ser a que mais tentou ser diferente e experimental entre a sequência dos singles do Scarlet. Respeito bastante a produção e composição, que fazem uma mistura interessante de horrorcore com o refrão de trap metal, e isso vindo de uma artista gigante como ela é um gesto legal que pode influenciar bastantes pessoas. Só é uma pena que os versos e rimas bobinhas demais não conseguem acompanhar esse mesmo nível de qualidade. Often é um dos momentos mais sonoramente divergentes do LP, e isso é dizer bastante coisa, porque nessa track eles tomam uma direção artística de neo soul com funk americano, o que logicamente acaba dando mais atenção para a voz cantada da Doja, o que pra mim é lucro. E mesmo não sendo uma faixa super explosiva e chamativa ainda dentro de padrões de soul, não deixa de ser bem gentil e bom de se ouvir. E o Wet Vagina, que conta com mais decisões interessantes na batida, puxando umas leves influências de Rage nas notas extensas de sintetizador, ela soa legal, mas sinceramente não acho que tem muito mais pra falar sobre. Seguindo em frente, podemos trazer a faixa Gun, que é uma música ok, que segue um modelo mais seguro de pop trap padrão. Isso não é necessariamente ruim, considerando o quão variado todo o resto do projeto é, e é legal ouvir ela se reaproximando mesmo que rapidamente ao estilo passado dela, com uma atmosfera mais de boas e sensual, e essa proposta segue diretamente pra Go Off. Eu não acho essa tão interessante quanto a Gun, mas de novo serve bem como uma parte do LP pra respirar e se preparar para o resto. E por fim, agora Hills fecha essa rápida sessão no meio, de um modo bem mais criativo e bonito que as duas anteriores. Gosto bastante dos efeitos quase psicodélicos no começo da track, no entanto seria muito melhor se a Doja não cantasse linhas bestas como tipo Fortnite, eu preciso da sua skin. Falando sobre o que eu considero serem os elos mais fracos da lista, temos Love Life, que é uma tentativa respeitável de fazer um jazz rap tranquilo e relaxado. Não é ruim, mas com certeza acaba sendo mais esquecível comparado às outras músicas no álbum. E 97 tem umas ideias legais, como a inclusão das notas de piano do Sam Barsh e o ritmo meio inconvencional da batida, mas fora isso, pra mim é uma das mais fracas da lista. Eu não acho que a Doja conseguiu se adaptar tão bem nesse estilo, especialmente nos refrões, que nesse caso definitivamente não precisavam daquelas linhas com a voz fina à la Die Antwoord. Mas puxando as músicas restantes, Can't Wait já retorna com as batidas mais old school, e na verdade eu acredito que essa é uma ótima representação do que é uma boa música dentro dos moldes da Doja Cat. Ela tem uma performance legal nos versos e um refrão melódico em R&B bem bonito e agradável de se escutar. Skull and Bones é tematicamente divertida, com a Doja aproveitando esse momento para rebater as acusações dela de pacto com o diabo e coisas assim. A atitude debochada é totalmente justificável nesse contexto, e isso é bem refletido nas letras, que se mostram bem focadas e firmes. Attention é o grande single que deu início a toda essa nova fase da senhorita Cat. Na época a mudança para o estilo de boom bap foi uma surpresa grande, mas agora é até engraçado perceber que na verdade essa é uma das mais de boas comparado com outras faixas do projeto. Mas independente disso, eu não acho que a minha opinião sobre ela mudou tanto assim, ainda é uma boa música, com melodias viajadas bem bonitas de fundo, mas como eu já comentei no passado, eu acho que todo esse aspecto de composição acaba melhor na Baluch. A adição simples de sintetizadores derivados do G-Funk é um detalhe que agrega muito para essa track e torna ela bem mais fiel ao som de rap californiano. Mais uma vez, o refrão poderia ser um pouco melhor, mas pelo menos as rimas mais espertinhas nos versos conseguem compensar isso. Mas enfim, senhoras, senhores e outros, como eu comentei antes, eu acho que Scarlet é um álbum legal e no mínimo decente. Seu ponto mais forte com certeza tá na produção e nos instrumentais, que inclusive ainda fico bem surpreso quando percebo a dedicação dela em trazer, mesmo que brevemente, ideias e estilos de boom bap, trap metal, horrorcore, trip hop e de funk no meio das faixas. Essa variedade definitivamente enriquece bastante sonoramente o álbum, e nesse ponto eu não acho que essa ambição subiu a cabeça dela, porque mesmo com todos esses estilos diferentes, ela fez um bom trabalho em pelo menos soar aceitável nessas batidas. Porém, no geral eu sinto que sim, o ponto mais fraco do LP acaba sendo a própria Doja Cat. Infelizmente eu não acho que ela tenha um flow muito único, boa parte das suas rimas são básicas, o jogo de escrita dela é superficial. Atenção, não tô dizendo que tudo isso é ruim, mas é bem mais medíocre do que eu gostaria de ouvir. Alguém com as condições dela na indústria sem dúvida poderia apresentar algo mais sólido em todas essas frentes, beleza? Mas fechando esse negócio, Scarlet é uma resposta aceitável da Doja Cat contra céticos de seu trabalho, que ao meu ver mostra mais o potencial dela em continuar crescendo dentro desses estilos. Não acho que é um projeto essencial para sua vida, e as minhas músicas favoritas aqui foram Ouchies, Baluch, Often, Can't Wait e Attention. Se eu tivesse que mudar o álbum, eu cortaria Go Off 97. Se puderem, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. E claro, por último, mas não menos importante, se eu tivesse que dar uma nota para Scarlet, de 0 a 10 eu dou um 6,25, beleza? Não é incrível, mas é pela média, e isso não é ruim. Então é isso mesmo, lembre-se que tudo aqui é só minha opinião. Até a próxima e falou!